A equipe do SBT chegou hoje na área mais sensível da Ucrânia, uma das áreas mais perigosas, onde ocorrem vários ataques todos os dias. Uma região mais instável que a própria capital, Kiev. Olha só a gravidade. Eu estou falando aqui de Donetsk, um local onde está, inclusive, o nosso correspondente internacional, o Sérgio Utti. A gente vai para lá agora para falar com ele. Utti, meu amigo, poderia te perguntar se está tudo bem, mas imagino que a situação esteja muito preocupante, muita insegurança por aí, sem contar o frio. A gente vê pela forma que você está agasalhado. Mas nos conte como é que está a situação por aí. Bem-vindo. Não sei se vocês conseguiram, obrigado, não sei se vocês conseguiram ouvir a sequência de 3 explosões agora. A gente começa a seguir uma sequência de 3 explosões muito grandes, muito altas aqui do ponto onde eu estou. Olha, essa é, sem dúvida, a área mais sensível, mais perigosa desse país. A gente está em Donetsk, precisamente na cidade de Kramatorsk. A gente preparou um mapinha, não sei se vocês conseguem ver aí agora, só para dar uma noção de onde a gente está. Ao sul, ao norte e a leste. Essa região de Donetsk está meio que cercada por tropas russas. É um dos lugares de combate mais intensos desde 2022, na verdade. Nessa área, a Rússia avança lentamente, muito lentamente, mas avança. E por isso mesmo é muito normal que em cidades como essa que haja uma redução da população civil e um aumento do número de militares. Há uma movimentação militar absurda aqui nessa região e também um número absurdo de ataques. Eu estou aqui, eu cheguei a essa região há mais ou menos 5, 6 horas e em 4 momentos eu senti um perigo muito forte, principalmente na questão dos drones. A gente teve que deixar lugares rapidamente. Eu estou acompanhando militares que andam com detectores de drones dentro dos carros. Isso dá uma ideia para vocês do que é essa região militar e também diplomaticamente, porque isso aqui, Lívia e Lúcio, é a região que os russos querem que os ucranianos entreguem para eles. E os ucranianos dizem que isso está fora de questão, de que não vão entregar. E o resultado que a gente vê aqui em campo, na prática, é de lugares bastante bombardeados. Eu tive na próxima cidade, que fica a 5 quilômetros daqui, e já é considerada uma zona vermelha, a cidade totalmente evacuada. Ainda tem gente morando lá, me disseram, mas em alguns lugares considerados, inclusive, perigo de morte, lugares que as pessoas sequer transitam de carro. Algo que me impressionou muito hoje é que, para chegar a esse lugar, a gente passou por uma avenida. 10 minutos depois, passamos pela mesma avenida e tinha um carro em chamas naquele lugar que tinha acabado de ser acertado por um drone. Portanto, inclusive, para fazer esse vivo para vocês aqui, essa entrada para vocês, a gente traz um pouco dos bastidores da reportagem, do material que a gente está gravando aqui nessa região, que é uma região importantíssima, super estratégica, para entender o que é essa guerra da Ucrânia, mas os cuidados que a gente tem que tomar para essa operação de trabalho são inegavelmente muito maiores do que os cuidados que eu estava tomando em Kharkiv ou na capital Kiev, por exemplo, Lívia e Lúcio. A gente se preocupa muito com a tua segurança quando a gente te vê em lugares como esse que você está agora. E em que lugar você está hospedado? Tem hotel aberto ou você está em casa de família? Como que você está se virando aí? Olha, para vir para esse lugar, Lúcio, a orientação de segurança que a gente tem, a gente não pode ficar um tempo muito grande aqui. A questão é que o toque de recolher nesses lugares é mais cedo do que no resto da Ucrânia. Aqui, por exemplo, 8 da noite já não se pode sair mais de casa. Como eu não tenho esse tempo, eu vou dormir aqui essa noite na casa de um contato. Hotéis geralmente não são recomendados para jornalistas, acabam sendo perigosos porque são alvo. Hoje eu vou ficar na casa de um militar, inclusive, na casa privada, não no batalhão. E amanhã cedo eu já volto para Kharkiv. Esse é um tipo de viagem que a gente faz no menor tempo possível, justamente para reduzir o risco. Os riscos aqui são muito grandes, como eu disse para vocês, maiores do que em outra parte da Ucrânia. Foi nessa cidade, inclusive, que está funcionando. Tem restaurante aberto, agora há pouco eu almocei num restaurante, tem cafés abertos, tem escola funcionando, mas tudo num esquema
de um risco muito maior do que em outras partes da Ucrânia. Portanto, a gente tem que tentar reduzir esses riscos ao máximo, mas sabendo da sensibilidade dessa região. Vocês estão vendo aqui um prédio que foi... esse aqui foi alvo de um charrete, aqueles drones iranianos que os russos já fabricam. Mas hoje eu visitei um lugar que na segunda-feira foi atingido por uma bomba planadora. Depois fui a outro lugar que foi atingido por outro drone na última madrugada. Portanto, os ataques nesses lugares, nessa parte do país, em Donetsk, são frequentes, muito frequentes. Eu estou conversando com vocês, acabei de ouvir outra explosão. Só nesse momento que a gente está conversando aqui, 3 explosões, que devem ter sido a 5, 10 quilômetros daqui, que já é um ponto extremamente sensível. Mas para entender essa guerra, trazendo um pouco para a questão diplomática, é muito importante a gente estar aqui, porque essa região hoje é o grande empecilho para se resolver, ou um dos maiores empecilhos para se resolver a questão dessa guerra. É por isso que a gente valoriza ainda mais o seu trabalho, Sérgio Utti. Eu sei que não precisa fazer essa recomendação para você, você é muito experiente, um ótimo profissional, muito competente, mas cuidado, meu amigo, porque a reportagem, tudo que você produz aí para a gente tem uma importância gigantesca, mas nada comparado ao que você significa para todos nós, tá bom? Então, muito cuidado, se cuide o máximo possível, tente se alimentar bem, ficar bem protegido e qualquer novidade, se possível, se for num local minimamente seguro, você volta aqui à nossa programação. Seja sempre muito bem-vindo, tá? Obrigado, boa tarde, gente. Boa sorte aí.